Continuando, pessoal. Drives de leitura e gravação, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei tudo que se tem, tá? Um exemplo de cada um, mas nem em todos a gente usa mais, né? Por exemplo, disquete, de certeza que a maioria de vocês nem sabe o que é, mas disquete e um leitor de disquete, tá? Você encaixava ele aqui. Isso era muito pequeno, pessoal. Aqui tem até uma adaptação, não sei se vocês estão vendo, tá? Que aqui dentro tem um cartão de memória. Aqui dentro tem um cartãozinho de memória que a pessoa fez, mas isso aqui é um disquete, tá? Isso aqui tinha um tamanho absurdo de 5 megabytes. Para você ter uma noção, isso não cabe uma foto hoje, certo? Não cabe uma foto. Você tem CDs e DVDs e Blu-ray que são muito parecidos, tá? Então nem coloquei o CD e o DVD aqui, o gravador. Isso aqui, só voltando, tá, pessoal? Isso aqui não é periférico de nada, tá? É externo. Isso aqui são periféricos que a gente chama de mistos. Eles são tanto de entrada como de saída. Entrada e saída. Porque você tanto pode tirar informações do computador, como você pode mandar informações para o computador. Ok? Pendrive, a mesma coisa. Aí todo mundo já vai conhecer mais fácil o pendrive. E o cartão de memória, que é o que vocês mais usam aí no seu telefone, né? Basicamente todo telefone vai ter um cartãozinho de memória para colocar, ter um pouquinho mais de armazenamento, certo? E a gente termina aqui os componentes externos, tá? Vamos para os componentes internos do PC. Essa parte aqui a gente vai levar mais tempo, tá, pessoal? Porque algumas partes aqui eu tenho que explicar algumas coisas para vocês. Componentes internos, pessoal, é tudo que fica dentro do seu PC. Basicamente, tudo que vai ficar dentro do gabinete. Lembra que eu expliquei lá? Isso aqui tudo fica dentro do gabinete. Acontece, pessoal, de algumas pessoas, de forma errada, chamar isso aqui de CPU. É só o hábito, tá, pessoal? Isso aqui tá errado. Eu não estou condenando quem chama CPU, não é o caso. Eu também chamo de CPU, não tem problema nenhum. O que eu estou falando é porque a situação aqui é a prova do concurso. Então, não confundam os termos. CPU é o processador. Isso aqui é a sigla para Centro de Processamento Único em português, tá? Falando em português, Centro de Processamento Único. O gabinete é onde se engloba tudo. Então, o local onde fica, se perguntar lá, tiver alguma questãozinha fácil, perguntando o que é isso aqui, o nome disso aqui é gabinete, tá? Então vamos lá, os componentes internos. A gente tem o primeiro deles, que é a fonte de alimentação. Pessoal, essa fonte de alimentação é onde você liga a tomada, né? A tomada sai daqui e vai pro módulo, pro estabilizador, pro no break ou direto para a tomada, certo? A tomada sai daqui. Isso aqui vai ser ligado na placa-mãe. Lá no final vocês vão ver o que é placa-mãe, vou explicar direitinho. Mas basicamente, pessoal, essa fonte a gente chama de fonte, mas ela não é uma fonte. Aqui dentro tem 3 fontes e saem 3 voltagens. O fio amarelo sai a fonte de 12 volts. O fio vermelho sai a fonte de 5 volts. E o fio laranja sai a fonte de 3 volts. Você tem outras voltagens aqui, o fio roxo ali sai menos 5, mas não importa muito. Os mais importantes são esses e eles são feitos com combinações desses, tá? Então, seu computador tem peças que funcionam com essas 3 voltagens. Você tem o seu processador que vai funcionar com 12 volts, a sua memória que vai funcionar com de 3 a 5, o seu HD vai funcionar com 5, então eles usam combinações, né, para gerenciar essa energia e vai variar. Ah, o processador só usa 12 volts? Não. Ele vai funcionar com bem menos e se precisar vai puxar mais. Vai até combinar essas fontes para puxar mais potência, assim ele precise, tá? Mas não é normal, tá? Não é o comum, não. Então são 3 voltagens na fonte de alimentação, beleza? Essa fonte aqui, ó, ela tem uma chavezinha de 110, 220 e você alterna. Então essa fonte, se você quiser, você pode ligar ela direto na tomada sem o estabilizador, porque ela já tem 110, 220, você coloca no 220, liga na tomada. É importante que a tomada esteja aterrada
Porque senão você vai levar aquele choquezinho, aquele beliscão, como se fosse na geladeira, né? Que você encosta ali e dá aquele beliscãozinho quando você está descalço, tá? Aquele choquezinho, não é nada demais não, tá? Aquilo ali com o tempo queima o seu PC, tá? Se não tiver devidamente aterrado, o processador ele queima. Como eu falei, tudo aí é muito sensível à variação de temperatura, beleza? O processador. O processador, pessoal, é o cérebro do seu PC. E é também uma das peças mais caras. Hoje em dia não é porque as placas de vídeo... A placa de vídeo ela tem aí peças muito caras, placas muito caras, mas é a peça mais importante do seu computador. O processador, ele é o que faz tudo do seu computador funcionar. Ele gira, pessoal. As outras peças giram em torno dele. Então você tem aqui, por exemplo, a memória, que nós vamos já ver. E você tem aqui também o HD, que é onde estão armazenadas as coisas. Como é que funciona? O processador ele não trabalha sozinho. O processador ele vai lá na memória, diz, ó, eu quero abrir o programa de adição de texto. A memória vai no HD, vai procurar o programa de adição. O HD vai encontrar, vai devolver para a memória. A memória vai entregar para o processador vai executar. Executar onde? Na memória. A memória aqui é como se fosse um estante, tá? Como se fosse um estante, assim, ó. Então, você executou aqui o Word. O Word é o programa de adição de texto. E ele ficou aqui, ó. Então, a sua memória, ela foi um pouco ocupada, certo? Aí você quer executar o Excel. Ou então assistir um vídeo no YouTube. Então a memória vai fazer o mesmo processo, vai pegar lá o Google Chrome, vai fazer aqui, vai recrutar a placa de rede e vai colocar aqui YouTube. E o processador vai mandar para a tela, tá? É assim que funciona como que o processador, ele funciona dentro da sua máquina. Eu vou também, em relação ao processador, vou deixar outro videozinho, um vídeo menor, um videozinho de 3, 4 minutos, que explica exatamente como que o processador funciona, é uma animação que vai para vocês entenderem como que se dá esse trabalho do processador, certo? Nós temos aí o cooler, que é a principal forma de resfriamento do computador. E nós temos dois tipos de cooler. Nós temos o cooler do estilo ventoinha, que é um ventilador, basicamente. Você tem aqui uma peça de metal. Aqui, ó, peça de metal. Você está vendo que essa ventoinha está jogando o vento para cima do metal, ou seja, ele resfria o metal. E o processador, pessoal, fica aqui embaixo. Então, normalmente você tem o cooler. Você tem a parte de metal, que é o dissipador de calor, e você tem o processador. Então, esse ventiladorzinho aqui esfria a parte de metal, que resfria o processador. O processador esquenta o metal, o vento vem, esfria o metal e fica fazendo essa troca de calor. E a gente tem também os coolers que são movidos, né, a líquidos, que é como se fosse um radiador de um carro, pessoal, que é, não sei se eu vou escrever certo, mas é o water cooler. Ele normalmente funciona com líquido. Tem um líquido aqui, passa por essa parte aqui, resfria. Ele vem, resfria o processador, o líquido esquenta, volta por aqui, aqui o líquido é resfriado e fica fazendo esse movimento aqui, ó. Certo? Mas basicamente a função é resfriar o processador para que ele possa trabalhar da melhor forma possível.